Muito boa tarde, gente boa. Começando agora o Globo Esporte no clima de Ano Novo. Daqui a pouco vamos falar de São Silvestre. Tem também o nosso quadro As Caras da Copa. Tem reportagem com o Alisson dos Santos, o Pio dos 110 metros com barreira, com o rapper BK. Muito bom. Começando agora com a Central do Mercado. Deixa eu falar com o Emanuel Araújo. Começando pelo Flamengo, Emanuel. Bom falar contigo. Já tem reforço chegando. Eles não param, Emanuel. Não param, Escobar. Boa tarde para você que está com a gente no Globo Esporte. A notícia mais quente que tem do Flamengo sai da Gávea, mas na verdade é do Aeroporto do Galeão. Com 5 das imagens que você vai ver aí, olha só. O zagueiro Vitão, que estava no Internacional, foi comprado pelo Flamengo, chegou para fazer exames e assinar o contrato até 2029. Mas se o problema da defesa está resolvido agora, o Flamengo vai para o ataque, porque quer o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge. Mas não está fácil não, viu, Escobar? Porque o Cruzeiro recusou a primeira pedida de quase 200 milhões de reais, e agora o Flamengo estuda subir essa proposta e envolver o jogador Everton Cebolinha, que agrada o Cruzeiro também, viu? Vamos analisar, Jailson Vilas Boas, esse mercado num ponto de vista do Flamengo, que olha Caio Jorge, recebeu o Vitão, Marcos Antônio na mira. Como é que você está vendo esse trabalho do atual campeão brasileiro, do atual campeão da Libertadores? Sob a ótica do Flamengo, mapeando justamente as posições que fizeram falta, né, ali ao longo da temporada de 2025. Por exemplo, faltou um zagueiro, isso era muito nítido depois da saída do Fabrício Bruno para o Cruzeiro. O Flamengo ali optou por manter Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz, e aí sempre complementando com algum garoto da base. Era o Cleiton, só que aí acabou indo mal contra o Bahia, se eu não estou enganado. E depois o João Vitor, que também não foi tão bem, e cresceu ali uma pressão em cima do moleque, do jogador. Então era realmente necessária a vinda de um zagueiro, e o Vitão está justamente no padrão ali, no perfil que o Felipe Luiz gosta. É um jogador que é rápido, é um jogador que constrói também a partir lá da linha de defesa, assim, semelhante à forma que o Léo Ortiz gosta de jogar. O Vitão também é esse jogador que gosta de construir com a posse da bola, desde lá de trás. Então, e é jovem ainda, né? Então tá dentro do perfil que o Felipe Luiz gosta de trabalhar e que o Flamengo tem atuado, né, nos últimos mercados, principalmente. Caio Jorge é um grande jogador, teve uma temporada incrível, tá correndo por fora, eu acho, mas mira ali Copa do Mundo e tudo mais. Me parece um encaixe perfeito para o Flamengo, mas um elenco que já é forte. Acho que a questão, o rubro-negro tem dinheiro? Tem. Mas acho que ele avalia isso e tal. Quanto esse cara vem e muda o time completamente de patamar, e quanto quem tá aqui resolve também. E o Flamengo tem peças para esse setor. Quanto essa equação custo do jogador e necessidade de elenco faz você imaginar que sim, vai dar negócio, ou que pelo valor o Flamengo vai falar, não, tamo bem, gente, vamos guardar essa grana para outras coisas. O Flamengo precisa de um 9 reserva, né? Ou alguém para brigar ali de posição com o Pedro. Por exemplo, tentou o Juninho no início da temporada, mas o Juninho não vingou, tanto que já foi até vendido para o Pumas. Mas o Flamengo realmente está mapeando o mercado porque ele precisa de um outro centroavante. Ficou nítido, até porque o Felipe Luiz ficou revezando os pontas, né? Plata, Luiz Araújo, até o Samuel Lino, o próprio Carrascal, fazendo ali o Bruno Henrique, no final das contas, ficou fazendo aquela função por mais tempo como centroavante. Então, realmente, o Flamengo precisa de outro atacante. O Caio Jorge seria, não precisa falar, né? O Caio Jorge seria uma contratação absurda, espetacular. Só que, justamente por ser essa contratação, por ser artilheiro do Cruzeiro, por ser um jogador que fez um ano de 2025 excepcional, e o Cruzeiro não precisa. Essa é a diferença de outras do próprio São Paulo, exato. Exatamente. O São Paulo precisa da grana, a gente sabe, a gente já está falando aqui há bastante tempo sobre a questão financeira do São Paulo, mas o Cruzeiro não precisa da grana. Então o Cruzeiro pode se colocar no lugar de falar assim, você quer um jogador? Beleza, eu quero 50 milhões de euros. É o que você vai me pagar? Porque realmente o Cruzeiro não precisa se desfazer de um jogador que é titular absoluto da equipe. Inclusive, quando eu falei do São Paulo, é numa perspectiva de mercado, porque o Marcos Antônio tem um contrato com a Lazio, a gente ouviu o Vlad, a opção de compra de 26 milhões, e é aquela coisa, no caso do São Paulo não é precisar do dinheiro para vender, mas é de repente não ter para pagar e o Flamengo entrar ali nessa frente. O Jailson, Caio Jorge, caso desse negócio, a gente sabe que o Pedro é um excelente jogador, mas ele não foi titular a temporada inteira. Não.
ele chegaria para ser reserva do Pedro? Ou você acha que pelo perfil do Felipe Luiz, o Felipe Luiz prefere um jogador como o Caio Jorge? Então, eles podem jogar juntos. O Felipe Luiz, ele prefere jogador de movimentação, já deixou isso bem claro, mas eles podem jogar juntos até por características diferentes, né? O Pedro é mais pivô, mais referência, e o Caio Jorge é um jogador de mais movimentação, aquele cara que geralmente ele rompe o espaço, né? É o cara que o meio-campista toca a bola na frente pro Caio Jorge alcançar. No Pedro, não. No Pedro é a bola mais em cima para ele fazer o jogo acontecer. Eles podem jogar juntos, só que o Felipe Luiz, ele tem a preferência de jogar com pontas e jogar com centroavante só. Talvez em situações de jogo eles poderiam jogar juntos, mas eu acredito que eles chegariam sim para disputar a mesma posição. Se acertasse o Caio Jorge, seria ali Caio Jorge e Pedro brigando pela camisa 9 na função, né? Porque a 9 é do Pedro, mas seria a função de centroavante. Pra gente arrematar nesse momento o Flamengo, a gente viu que o meio-campo sempre muito forte, Pulgar jogou muito, o Jorginho chegou e parece que nasceu na Gávea e tal. O Marcos Antônio foi o grande brilho do São Paulo na temporada. O valor desse jogador pro Flamengo, caso dê negócio? Seria uma boa contratação também, porque o Marcos Antônio, o interesse do Flamengo do Marcos Antônio é desde o Shakhtar, não é nenhuma novidade. Ele veio pro São Paulo e se provou, né? Nesse ano difícil assim do São Paulo, o Marcos Antônio conseguiu ali se salvar jogando muito bem, sendo ali o motorzinho do meio-campo do São Paulo. Então, o Marcos Antônio, por exemplo, seria uma opção já, né? A saída do De La Cruz. Se o De La Cruz tiver algum tipo de negócio, seria o Marcos Antônio por ali também. Vamos lá, galera. O Flamengo informou aí que a data de reapresentação do elenco após a definição da situação do Felipe Luiz está definida. Vai ser no dia 12 de janeiro. Vou até ver que dia cai da semana. 12 de janeiro, numa segunda-feira. É isso mesmo. Segunda-feira. Tá definido 12 de janeiro. Lembrando que o Flamengo estreia no dia 14 de janeiro no Campeonato Carioca com a garotada, e o início do Campeonato Brasileiro está marcado para dia 28 de janeiro. Ainda tem a Supercopa do Brasil, que teoricamente vai ser no dia 24 de janeiro, mas a CBF ainda não bateu o martelo, mas deve ser nessa data, porque o Flamengo tem Recopa em fevereiro também, e a gente sabe que o calendário super apertado. Então, dia 12 o Flamengo volta a treinar. Informação sobre Vitão, novo jogador do Flamengo, tá? Postei até nas minhas redes sociais. Vitão está em Maceió, curtindo as férias. Ele vai interromper as férias para vir ao Rio de Janeiro nessa madrugada, de segunda para terça. Vai realizar exames médicos, vai deixar tudo pronto e vai voltar para Maceió para curtir o finalzinho das férias e se reapresentar ao Flamengo no início de janeiro. Então, maneiro demais a decisão do Vitão aí em colaborar e adiantar todo esse processo. Porque imagina, beleza, vamos fazer exame só quando o elenco se reapresentar, e demora muito mais. Então é melhor já deixar tudo pronto e depois ele só começa a treinar com os demais jogadores e ficar pronto à disposição do técnico Felipe Luiz. Bacana demais a postura do Vitão, que falou para pessoas próximas que está muito feliz de vestir a camisa do Flamengo, contrato de 4 anos. Eu já expliquei toda a situação envolvendo o Vitão. Vamos falar agora de Flamengo, Cruzeiro, Everton Cebolinha e Caio Jorge. Uma pessoa do Flamengo entrou em contato comigo para me explicar a situação. E o que aconteceu? Na verdade, o primeiro contato partiu do Cruzeiro. O Cruzeiro ligou para o Flamengo demonstrando interesse em Everton Cebolinha, a pedido do técnico Tite. E aí o Flamengo respondeu o seguinte: vocês querem Everton Cebolinha? Então envolve o Caio Jorge aí na situação. Vamos envolver, a gente faz aí um bem bolado, óbvio, se o Everton Cebolinha topar, a gente faz essa situação aí. E aí, vocês querem? Aí o Cruzeiro virou para o Flamengo e falou: não, Caio Jorge a gente negocia por 50 milhões de euros. Aí o Flamengo falou: não, nada disso, eu dou 22 mais o Cebolinha. E aí, vocês querem? Então ficou nessa história. Então não partiu do Flamengo, embora não tenha nenhum problema se tivesse partido do Flamengo. Mas como como eu havia dito que o Flamengo demonstrou interesse, de fato, tem interesse em Caio Jorge, eu preciso trazer aqui o que de fato aconteceu, deixar vocês muito bem informados. Esse é meu compromisso com vocês. Partiu do Cruzeiro, o primeiro contato. E aí o Flamengo respondeu: beleza, então vamos fazer um bem bolado aqui, a gente faz aqui. E eu não duvido nada o Everton Cebolinha topar, trabalhar com o Tite. No Flamengo, a gente sabe que ele vai ter poucas oportunidades, embora tenha terminado bem a temporada, mas nem terminando bem, e o Samuel Lino em baixa, ele foi titular.
Eu sou o Everton Cebolinha, inclusive já falei isso, mantenho a minha opinião. Acho que é melhor para todo mundo. Flamengo, Everton Cebolinha, cada um ir para um lado, respirar novos ares, nada contra o jogador. Máximo respeito ao Everton Cebolinha, um cara super profissional, mas infelizmente não rendeu aquilo que se esperava. Vene, o Flamengo ainda tem interesse em Caio Jorge? Sim, tem. O Flamengo pode aumentar a proposta para o Caio Jorge? Sim, pode. Fazendo isso, nós informaremos aqui no canal Vene Casagrande. Até o momento, isso não aconteceu. O que aconteceu é o interesse do Flamengo em um destaque do São Paulo, Marcos Antônio. Inclusive, informação publicada primeiro pelos colegas Paparazzo Rubro-Negro e Flazoeiro, nós confirmamos, Flamengo sim tem muito interesse em Marcos Antônio. Marcos Antônio é considerado, entre aspas, um filho do José Boto. Foi o José Boto que o levou, inclusive, para a Europa na ocasião. José Boto conhece muito bem, tal como o Vitão. O Flamengo tem sim interesse. É um jogador que a antiga gestão até tentou contratar, não conseguiu na ocasião e viu o São Paulo conseguir. E aí, o São Paulo pegou o jogador por empréstimo, junto a Lazio. Mas, no contrato de empréstimo, tem uma cláusula de obrigação de compra se ele bater uma meta. E ele bateu a meta. E o São Paulo vai ter que desembolsar 4,5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. Posso ser sincero? O Marcos Antônio, ele tem 25 anos. Gente, é um valor barato. Eu acho o seguinte, isso não é informação, mas eu acho que o Flamengo vai chegar no São Paulo e vai falar, a gente assume a dívida que vocês têm com a Lazio e pagamos um valor maior aí, um valor a mais para vocês liberarem o Marcos Antônio. Não sei se o São Paulo vai liberar. O que eu sei é o Flamengo vai tentar a contratação do Marcos Antônio, porque é um jogador que o Boto gosta muito, se encaixa no estilo de jogo do Felipe Luiz e eu particularmente acho que seria uma ótima contratação. Jogador que mesmo o São Paulo vivendo uma crise danada, jogou em altíssimo nível na temporada 2025, gosto demais do Marcos Antônio. E lembrando, nós já trouxemos essa informação, inclusive em primeira mão, o Alan, volante, está na mira do São Paulo, São Paulo tem interesse por empréstimo, então já que um tem interesse no Alan, o outro tem interesse no Marcos Antônio, conversa, senta à mesa e fala, e aí, vamos lá, vamos resolver isso aí. Como que a gente pode chegar a um acordo? Faz isso, cara. Vai ser melhor para todo mundo. São Paulo não tem dinheiro, teoricamente não tem dinheiro para comprar o Marcos Antônio, embora tenha essa cláusula de obrigação de compra. O Flamengo não quer utilizar o Alan quer respirar novos ares, empresta o Alan para o São Paulo faz uma negociação aí com o Flamengo, com o Marcos Antônio, e pronto, todo mundo fica super feliz. Vocês não acham? Vocês não concordam? Não, Vini, não concordo. Comenta aí, quero saber a opinião de vocês. Isso aqui é um canal super democrático, tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo, que pelo andar da carruagem vai ser em breve. Fui! Amigas e amigos, é o que eu tô falando pra vocês, o Flamengo vai forte, o Flamengo mira 2 contratações. Se não der certo com o Caio Jorge, o Flamengo vai tentar o Tati Castelhanos. Isso é uma informação também agora, né, do jornalista Jorge Nicola, onde ele fala, né, acabou de soltar no seu canal que o Flamengo também tem um interesse no David Neres, né? Claro, terá que fazer um alto investimento, mas o BAP falou que dinheiro não é o problema. Então assim, o Flamengo tá com dinheiro em caixa e o BAP disse que quer montar um super time, né? E estão chegando jogadores, vão sair jogadores. O Flamengo tem um acordo, né, assim, fechado com os empresários do Caio Jorge, mas também tem a negociação do Tati Castelhanos em mãos. Então, assim, são 2 jogadores de altíssimo nível. Eu queria saber de vocês qual desses jogadores se encaixariam mais no perfil do Felipe Luiz. Eu acho que encaixaria melhor o Caio Jorge, por conta de ser mais jovem, né? Ter mais poder físico, mas o Tati Castelhanos também é um baita de um jogador, corre muito, faz gols, é técnico, é muito técnico, o cara assim, vem se destacando no futebol italiano. Então vamos torcer para que ele venha para o Mengão e ajude o Mengão a ganhar títulos, que é o que todos nós queremos. Fiquem com Deus, saudações rubro-negras e até a próxima!